Lá no livro de João, capítulo 4, é uma passagem um pouco longa. Se eu não me engano, o presbítero Bueno andou ministrando sobre a mulher samaritana, não foi? Lá no Madinho. Então, ministrou sobre o samaritano, não foi? Foi alguma coisa, não lembro? Eu sei, mas alguém mais andou ministrando sobre a mulher samaritana. Glória a Deus, aleluia. É uma passagem um pouco longa, mas que ela nos traz muito ensinamento. Nos traz muitas coisas, né? Aí, conforme forem achando, eu peço que ponham-se em pé, reverência à palavra, para nós lermos a palavra. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Oh, santo é teu nome, Pai. Glória a Deus, Senhor. Tem algo muito Aleluia. forte aqui nessa passagem, né? A gente deixa passar desapercebido, às vezes a gente não medita muito, né? E a gente tem que estar cada vez mais nos aprofundando para que não venhamos Glória a até Deus. mesmo ensinar errado, Aleluia. né? É verdade. Lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, é uma das poucas passagens que eu tenho gravado, não esqueço nunca. A maioria das passagens eu esqueço o endereço delas na Bíblia, mas essa aqui me gravou, Deus gravou ela no meu coração. Glória a Deus. Hoje eu entendo por quê. O dia que eu fui ungido presbítero, eu entendi por quê. Deus, Senhor. Porque eu fui saber por que é presbítero. Glória a Eu Deus. cheguei num ponto que, se eu errar, se eu falhar com os irmãos, me será cobrado muito, né? É minha obrigação ensinar, é minha obrigação junto de Deus estar trazendo a verdade, né? Aleluia. No meio de tantos que estão desvirtuando a palavra do Senhor, alguém tem que trazer a verdade. Essa semana eu tive um testemunho muito forte, né? Publiquei nas minhas redes sociais com o Senhor. E a segunda parte do testemunho eu não contei. Eu ainda vou ter que gravar mais um vídeo para a segunda parte. O Senhor Deus derramou muito mais no segundo momento. Versículo 1 do capítulo 4 de João diz o seguinte: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que aquele Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Vejam que ele não fazia algumas coisas. Ele delegava a autoridade, porque eles compreendiam que ele estava, porque os discípulos já tinham compreendido que a autoridade vinha de Jesus, né? O poder vinha de Jesus. Deixou a Judéia, retirando-se uma vez para a Galileia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentava-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, meio-dia, esse horário. Porque a hora dos judeus começa às 6 horas da manhã, encerra às 6 da tarde, depois começa às 6 da tarde. São horas diferentes das nossas, né? Nisto veio a mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. E o que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esses que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós que entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me
que a hora vem, quando nem neste monte, nem Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Aí nós vamos pular lá para o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara. E ele me disse tudo quanto tem feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia! Meus irmãos, pode tomar assento, por gentileza. Vou fazer um esclarecimento aqui. Logo após a morte de Salomão, os judeus se separaram de Israel. Se formou 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, Israel, começaram a casar-se, homens e mulheres casar-se com outros povos e trazerem para eles culturas idólatras. A misturarem a cultura do Senhor, misturarem a adoração do Senhor com culturas pagãs. E a Judéia, o reino do sul, não gostou disso. Se apartou dos irmãos do norte. A partir dali, não mais se falavam. Judeus odiavam, não gostavam, eles odiavam os samaritanos, porque os samaritanos abandonaram ao Senhor. Eles abandonaram o nosso Deus. Eles começaram a fazer coisas que desagradavam os olhos do Senhor. E o povo do sul não gostou disso. Então começou a haver rixas entre eles. Só para que você tenha ideia o que era Jesus. Diga-se de passagem, mestre da lei, porque Jesus pregava nas sinagogas, então ele tinha que conhecer a lei. Porque ele mesmo disse: eu não vim para abolir a lei, sim para cumprir. Amém. Como é que ele vai cumprir algo que ele não conhecesse? Então Jesus conhecia. Ele era filho de Deus Altíssimo. Interessante que era um poço que não havia sombra, não havia nada. Por que alguém viajando ia parar em um lugar onde não havia sombra, naquele deserto escaldante? Coisa de louco, sem fundamento nenhum, ninguém faria isso, isso não é normal. E aí Jesus para ali na hora sexta, ao ponto do meio-dia, com o sol em cima da cabeça, rachando, queimando. E é interessante que ele manda os seus discípulos buscarem comida. Por que ele não foi junto? Vou até a cidade junto com os discípulos, vamos lá, buscamos comida, bebemos, descansamos em algum lugar, porque o meu pai irá me prover. Não, ele ficou ali. O mestre, o Senhor dos senhores, ficou ali naquele sol escaldante, naquele poço, sem nem mesmo tirar água, porque a mulher menciona aqui: como é que o Senhor vai tirar água desse poço fundo se não tem como tirar? Porque Jesus sabia que aquela mulher iria ali. Sabe por que aquela mulher iria ali? E outro detalhe: judeus iam no horário, e os samaritanos, que era o povo do norte, iam em outros israelitas, que Samaria era a capital de Israel naquela época. E os israelitas iam em outros horários, porque eles não se topavam, não se fechavam, não iam com a cara um do outro, então cada um em horários diferentes. Mas aquela mulher, ela não podia ir em horário de judeu, porque judeu não gostava dela. Mas ela também não podia ir no horário dos samaritanos, do seu povo, porque os samaritanos também não aprovavam o que ela fazia. 5 maridos.
Nenhum povo, por mais pagão que fosse da época, aceitava esse tipo de coisa, essas questões. Então aquela mulher, na verdade, ela era nada, ela era o lixo da sociedade. Ela tinha que meio-dia, na hora do sol escaldante, buscar uma água, andar no sol escaldante com aquela água esquentando. Imagina quando chegava em casa, água quente. Que ruim, né? Ela precisava aquilo, ela não tinha outra forma. E quem é que estava ali com ela? Glória a Deus, O aleluia. próprio Jesus. Glória a Deus. O próprio Jesus que tem feito isso hoje por nós. Oh, aleluia. Glória a Jesus não Deus. tem escolhido lugar para nos buscar, para nos tirar. Assim como nós não podemos escolher lugar para pregar, para ministrar a palavra. Não há hora, não há dia, não há lugar perfeito. O lugar perfeito é aquele que o Senhor nos coloca, e ali está a prova disso. Que Jesus foi ali para ensinar para esta mulher o que é o verdadeiro amor de Deus por nós. Glória a É Deus. forte, irmãos. Perdoe se eu choro. Glória a Deus, Senhor. O Senhor me Aleluia. Oh, Deus Pai. Interessante que os discípulos voltam e deveriam questionar a ele. Seria normal, poderiam dizer: mestre, por que o Senhor fala com esta mulher? Por que o Senhor fala com esta samaritana, mestre? Essa mulher não é digna do Senhor. Eles poderiam dizer isso para Jesus. Mas eles já haviam entendido que não se havia mais nada do que se questionar. Glória a Deus. Não se poderia mais questionar, não questionar Jesus por ser Jesus o Filho de Deus, não, mas porque eles haviam entendido o que é o verdadeiro Evangelho que nós temos tentado passar, nós temos tentado implantar neste mundo terrível, este mundo pecaminoso. E aí Jesus conversa com aquela mulher. E muitas vezes as pessoas não entendem os 5 ministérios. 5 ministérios foram o que Jesus operou. Glória a Deus, Senhor. Ela disse que era um profeta porque não sabia, o judeu não sabia da vida dela. E Jesus chega e declara para ela que teve 5 maridos. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Ela, como samaritana, era de se esperar que ela mentisse, que ela dissesse: não, o Senhor está errado. Quem é tu, judeu, para me acusar disso? Mas a unção de quem carrega. Deus, Senhor, em nome de Quando a unção ela vem do Senhor, quando a unção ela vem do trono, não há como negar. Glória a Deus. Porque quando Deus usa alguém como profeta, não é a pessoa, não é aquele homem ou aquela mulher de carne e osso que estão ali na frente falando para nós. Não. Quando Deus usa, é o Espírito Santo falando pela nossa vida. É verdade, Senhor. Imagina aquela mulher sentindo aquelas emoções, sentindo até aquelas acusações, porque naquele tempo aquilo era acusação. É verdade. Como ela se sentiu, o quanto deve ter entristecido, mais ainda vindo de um judeu. Mas ela era do povo de Deus, mesmo sendo samaritana, mesmo tendo errado, mesmo tendo pecado, vivendo em pecado, que ela vivia em pecado. Não foi só apenas um erro, não foi apenas uma falha, era uma vida em pecado. Ela sentiu a unção que Jesus carregava. É, aleluia. E ela, como humilde, como filha, e creio que arrependida daquelas coisas que ela fazia, daquela vida pecaminosa, ela aceitou o que o profeta disse para ela. Glória a Deus, Senhor. Tanto que ela sai dali, ela poderia ter simplesmente pego a água, dado água para Jesus, tomado a água, levado para ele ir embora e nem voltado mais. Mas não. A palavra diz que ela vai e busca mais homens, samaritanos e mulheres, com certeza. E ela chega e revela para o povo dela que é isso que nós estamos sendo chamados hoje. Para quando ouvirmos a palavra do Senhor, nos sintamos felizes, nos sintamos cheios do Espírito Santo. Aleluia. E saímos pelo mundo dizendo: vem comigo que eu tenho algo para te apresentar. Eu tenho algo para te mostrar. Vamos lá que hoje tem um profeta do Senhor lá. Vamos lá ouvir o que ele tem para nós. Oh, Deus. É chegado um tempo que nós temos que separar o joio do trigo. É, aleluia. Glória a Deus. Eu não sou a favor de andar correndo atrás de profeta para receber profecia, porque não é isso que Deus quer.
para nós. Glória a Deus. Não. Mas quando nós sentimos no coração, quando o Espírito Santo vem, nos toca no coração e nos diz: vai lá, porque um homem ou uma mulher de Deus estão lá. Amém, Senhor. Vai lá. Não vai sozinho. Faz como essa mulher pecaminosa. Faz como ela. Reconhece os teus pecados, porque todos nós temos pecados. Vamos reconhecer os nossos pecados, reconhecer a nossa pequenez. Nós vamos convidar outros. Porque se nós queremos o amor de Cristo, se nós queremos uma vida em abundância, se nós queremos uma vida junto de Deus, nós não podemos querer só para nós. Porque o reino de Deus é tão grande, ele é tão imenso. Porque se fosse só para mim, só para ti, nós nos sentiríamos perdidos nesse reino e não estaríamos cumprindo com a nossa função aqui na terra. Glória a Deus, Senhor. Nesta terra que nós somos peregrinos, estamos apenas de passagem. Verdade. Glória a Deus. Os tempos estão se findando, os tempos estão se encurtando. O Senhor não tem pressa, Ele não precisa ter pressa. Quem tem que ter pressa somos nós. Glória a Deus. Nós é que temos que ter pressa para servir bem e servir o Senhor cada vez mais. É verdade. Mostrar para as pessoas o que nós temos desfrutado. Se forem lá no meu Instagram, vocês vão ver o testemunho que eu dei nessa semana e não contei a segunda parte. O Senhor derramou sobre a minha vida. Só que o Deus que eu sirvo não é um Deus de miséria, não é um Deus de coisas pequenas. Glória a Deus. Ele derramou na minha vida, mas Ele derramou na vida daquelas pessoas que nem me conhecem, nem sabem quem eu sou. Ele abundou tanto na minha vida, que Ele também abundou na vida daquelas outras pessoas, elas nem ficaram sabendo disso. Glória a Deus, Senhor. Mas o Senhor, para se mostrar, para mostrar o seu poder. Eu fiz um negócio esses dias aí, se eu contar para vocês vão cair perplexos. Uma pata e 13 patinhos. A senhora já estava vendendo por 100 reais, que era muito barato. Eu não venderia por menos de 200. Sabe o que ela quis? Ficou brava comigo quando eu ofereci para ela 2 garnizé e eu ia dar mais um dinheiro, um troco, né? Mais uma volta, sei lá, eu ia dar 2 garnizé de repente por 30, 40 pilas, 2 machos, que não valem muito. E eu ia dar mais uma volta para ela. Quando eu perguntei para ela se eu podia dar um pouco de dinheiro em piques, ela ficou brava comigo. Não, então o negócio está desfeito, eu quero os 2 garnizé. Ela quis somente 2 garnizé macho, que 20, 30 reais, quando muito custa 2 garnizé macho, por uma pata com 13 patinhos. Eu quero ver quem é gostar de fazer um negócio tão bom quanto eu. Mas não fui eu que fiz o negócio. Foi o meu Deus que me direcionou, foi o meu Deus que me mostrou, foi o meu Deus que abundou na minha vida e tem abundado na vida de tantos aqui. Amém, Senhor, em nome de Jesus. E eu tenho visto mais testemunhos em várias igrejas que eu vou, os irmãos contando. Porque nós temos que deixar a ganância de lado, nós temos que deixar as coisas do mundo de lado. Nós temos que pensar mais numa vida em abundância. E vida em abundância não é explorar os outros, não é sufocar os outros. É verdade. Glória a Deus. Jesus, o próprio Jesus poderia ter usurpado daquela mulher de alguma forma, mas não. Ele não teve interesse em algum de ir para um lugar melhor. Ele se colocou no pior lugar que existe no deserto, Glória a Deus. para salvar uma alma num primeiro momento. Amém. E vejamos aqui o quanto foi grandioso o que ele fez ali. Foi algo muito mais grandioso, porque foi uma samaritana, alguém que não gosta de judeus, que se rendeu ao Senhor, voltou para a casa do Pai. Só que essa mulher saiu tão cheia do Espírito dali, que ela trouxe outros tantos com ela, e Jesus ainda fica 2 dias na casa dos samaritanos. Aleluia. Mais uma vez Jesus quebra as barreiras do mundo, quebra as regras do mundo, Jesus quebra os conceitos do mundo. Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Mestre dos Mestres, o Médico dos Médicos, aquele que veio para tirar o pecado do mundo, aquele que veio para nos salvar, veio para nos buscar, veio para nos dar direito à vida eterna. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Se fôssemos nós, pessoas sem aquela grandiosa unção de Jesus, aquele direcionamento maravilhoso, será que nós não teríamos, se nós chegássemos em algum lugar e chegássemos em um lugar e alguém que fosse do ocultismo,
nos oferecesse água, serviços água, mas na hora de ficar, na hora de parar, será que nós não iríamos para a igreja evangélica mais próxima? Se chegasse lá um pastor e dissesse: meu irmão, vamos lá para a minha casa, para onde nós iríamos? Para a casa do pastor, do irmão, nosso conhecido, ou iríamos para a casa onde se faz o ocultismo? Ficaríamos 2 dias numa casa de ocultismo? Oh, Jesus. Oh, Deus Pai, aleluia. O que nós faríamos? O que fez Jesus? A palavra diz que não devemos assentar na mesa dos escarnecedores, mas isso não quer dizer que nós não vamos lá na boca de tráfico pregar. Não quer dizer que nós passemos 1 dia ou 2 dias na casa do traficante. Isso não tem problema. Eu não vou usar droga, não vou compactuar com ele, eu vou estar ministrando a ele. Se for direção de Deus, que façamos. Se for direção de Deus para ir lá na casa do ocultismo, um dia que tiver festa, vamos lá. Por que não? Só que vamos lá e vamos pregar a palavra do Senhor. Vamos orar. Vamos enfrentar o inimigo de forma espiritual. Aleluia. Vamos ser Jesus. É isso que Jesus quer. Jesus não quer nada além disso. Sejam como eu. Olha o que o apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Deus, aleluia. Somos cristãos. Somos cristos pequenos. É verdade. Se nós somos cristos pequenos, nós temos que ser semelhantes a Jesus. Por que então não vamos ir nos lugares onde muitos não vão? Mas alguém vai nos acusar. Deixa acusar. Tem aqueles religiosos que falam: mas olha lá, está na mesa dos escarnecedores. Sentar na mesa dos escarnecedores, às vezes por uma falta de entendimento, é quando tu compactua com aquilo que aquelas pessoas fazem. Quando tu faz a mesma coisa que elas. Porque naquele tempo ninguém sentava-se à mesa daquele que fosse diferente, daquele que não fizesse aquilo que tu não faria. Jesus foi na casa de Mateus, numa festa que era publicano, e o que os religiosos disseram? Olha lá, está numa festa com publicanos e outros pecadores. Ele estava na festa sim. Mas o que Jesus estava fazendo lá? Festejando o que eles festejavam, ou estava lá ministrando a palavra? Jesus foi lá para buscar almas perdidas, do seu próprio povo que estava se perdendo, dos judeus. Aleluia. Mas por que Jesus não buscaria também os samaritanos? Porque eram irmãos. Samaritanos também eram irmãos dos judeus, era o mesmo povo. Eles se perderam no meio da estrada, se perderam. Assim como muitos irmãos que talvez congregaram aqui antes de eu chegar, que não estão mais. Assim como muitos irmãos que se perderam, que iniciaram a caminhada de fé junto comigo em outros ministérios por onde passei, e que também não estão mais. É verdade. Vou deixar de amar esses irmãos? Vou deixar de procurar eles? Vou excluir eles? Meu Deus, Senhor. Não há mais tempo para isso, não há mais espaço para isso. É verdade. Não é essa a vontade de Jesus para nós. Porque nós vemos aqui o que Jesus, é grandioso o que Jesus faz. E não é uma passagem, são várias passagens que nós podemos ir mencionando e remencionando. Todas elas levam a um lugar comum. Ao amor ao próximo. Glória a Deus, Senhor. Amar ao próximo não é amar meus irmãos aqui que congregam comigo, é muito fácil. Glória a Deus. Amar o meu pastor é fácil, ele está sempre ajudando, sempre ouvindo o meu choro. Muito fácil. É fácil, o meu pastor, claro, ele está sempre me, né? E quando eu se dá uma falhadinha, o pastor vai lá, te dá uma puxadinha na orelha, que é para teu bem, porque nós já chegamos a um ponto que nós entendemos que uma puxada de orelha é para o nosso bem. Glória a Deus. Aí é fácil amar. Mas amar aquele que está perdido, aquele que está no mundo das drogas, aquele que está no mundo do crime. Esse que Jesus está dizendo, esse que Jesus está mostrando aqui. Uma mulher com 5 maridos. Que vida, que destruição, que mundo de lama vivia essa mulher, que nem o seu próprio povo aceitava mais. Aleluia. E aí Jesus vai lá e paga um preço. Em nome de Jesus, ó Pai. O interessante também é que Jesus pagou um preço por ela. Jesus não precisava, ele era o Messias, o Cristo. Aleluia. Mas alguma coisa é preciso fazer. É verdade. Alguma coisa, em algum lugar nós temos que sentir dor. Porque Jesus veio em forma de homem. Ele sentia o que os homens sentiam. Glória a Deus, aleluia. Jesus resistiu às tentações? Resistiu. Mas ele foi tentado. O próprio Satanás veio tentar ele. Porque provavelmente Satanás não veio nos tentar, né? Ele vai mandar os demônios, porque eu posso.
coitados que nem nós aqui. Será que Satanás vai sair lá do trono dele, lá no meio do fogaréu, lá queimando, gostoso lá? Para tentar nós? Não, ele vai mandar os demônios. Mas Jesus, ele foi ele próprio. Porque ele tinha que tentar, mesmo sabendo que era impossível, ele não consegue parar, ele não consegue. Aquilo deve formigar na mão dele, formigar na mente dele. Então ele foi lá tentar Jesus. E Jesus passou pelas tentações. Glória a Deus, aleluia. Só que Jesus, Oh, Deus Pai. Glória a Deus, Senhor. e algo que toca muito em mim, é que Jesus veio para ensinar, né? Mestre, ensina. Amém. Mas será que o bom mestre só ensina? Será que o bom mestre, o mestre perfeito, o mestre maravilhoso, o mestre dos mestres não dá o exemplo? É. E foi o que Jesus fez. Jesus poderia ter dito para alguns discípulos: fulano, fica aqui, que vai chegar uma mulher samaritana e tu vai pedir água para ela e tu vai dizer isso para ela, que eu sou Jesus. Eu vou lá para a cidade mais próxima, tomar água fresquinha, numa sombra, comer, depois eu te trago um lanche para ti. O discípulo diz: sim, mestre, eu faço, claro, é minha obrigação. Eu estou aprendendo para isto. Já começo a pagar meu preço agora. Mas não, ele disse: vão vocês, busquem alimento que eu vou ficar aqui nesse sol escaldante. Aleluia. E nem eles sabiam porquê. Imagina a surpresa deles quando eles voltam e veem Jesus conversando com aquela mulher. Então são coisas que, quando a gente para e medita na palavra, nós começamos a compreender o que Jesus nos ensinou, nos ensina até hoje. Aleluia. Glória a Deus. Porque interessante aqui, né, que essa parte da água aqui que ele fala, Oh, glória a Deus. quem beber, no versículo 13, quem beber desta água tornará a ter sede. Pois é, quem bebe de uma água simples, né, do poço, Glória a Deus, Senhor. toma essa água aqui, ó, já tem que tomar de novo, estou com sede de novo. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus Pai Todo-Poderoso. E eu nem sou muito de beber água quando eu ministro. Glória a Agora, Deus, sede. Senhor. Então, eu bebi essa água há pouco, de beber de novo e parece que dá sede. Porque essa água nunca vai me saciar minha sede totalmente. É verdade. Eu vou ter que beber água daqui a pouco mais, amanhã, depois, vou ter que beber. Mas o dia que eu provei da água que veio do trono, aquela água que sacia a sede da gente verdadeiramente, Glória a Deus, ó o Pai. dia que eu provei dessa água eu entendi. Em nome de Jesus. Eu entendi o que o Senhor tinha para mim. O que o Senhor tem para mim, e se Ele tem para mim, Ele tem para todos. Aleluia. Glória a Porque Deus. Deus é um Deus misericordioso, é um Deus de amor, é um Deus de justiça. Amém. E até mesmo que o que menos usam, menos pregam, não é sobre a justiça de Deus. É, glória a Deus, Pai. Ser amoroso, tu pode ser com um, pode ser com outro, pode não ser com aquele, né? Misericordioso, tu pode ter misericórdia com um, com aquele ou com outro. É, glória a Mas Deus. a justiça de Deus, eu entendo que ela engloba o amor e engloba a misericórdia dele. Porque quando ele é justo, Glória a é Deus. porque ele ama, é porque ele é misericordioso. E como ele é justo, ele é a própria justiça, Deus não tem como fazer acepções de ninguém, É. assim como Jesus não fez. Em nome de Jesus, Senhor. E nós temos que compreender isso. E nós, como cristãos, temos que ministrar sobre isso? Temos. Mas antes de ministrar, Em nome de Jesus. nós temos que dar o exemplo. Oh, Porque não adianta vir aleluia. aqui em cima pregar a palavra Deus, se Senhor, tu não está dando em exemplo lá nome de fora. Jesus. Imagine se eu tivesse, como eu contei, eu poderia ter comprado 4 sacos do produto, dizer que 2 eram para minha sogra e 2 eram para mim. Ninguém ia saber. Só quem ia saber era eu, minha sogra e talvez a minha esposa. Lá no lugar onde eu comprei eles não saberiam. Mas eu tinha trazido só 4 sacos. Claro que um a mais. Só que o outro produto que eu comprei, 100 quilos, Deus, nunca vem tão aleluia. bom quanto ele vem. Amém. Será que Deus teria me dado, me Glória a acrescentado Deus. mais aquilo? Será que aquelas pessoas que estavam ali também porque precisam, teriam levado toda aquela quantidade se eu não tivesse sido correto? Aleluia. Glória a Só Deus. que para mim não cabe mais. O meu coração, ele fica incomodado, ele fica inquieto. Se eu tivesse que fazer isso, eu precisava fazer isso, mas não podia, não pude. Se eu vou levar só 2, é o que é. Ponto. É, glória a Deus. Não mais vivo Aleluia. nesse mundo, não pertenço mais a esse mundo. Em nome de Jesus, Senhor. Isso não sou eu, isso somos nós. Glória a Deus. Porque quando nós entendemos que nós não somos mais deste mundo, Jesus, Senhor. quando nós compreendemos que as
coisas desse mundo não fazem mais parte da nossa vida. Nós começamos a agir como filhos verdadeiros de Deus. Nós começamos a agir como espirituais. Nós começamos a deixar a carne, nós começamos a matar a nossa carne para que o Espírito se sobressaia sobre ela. Porque é difícil matar a carne, né? Não é fácil. Mas ela precisa morrer para que o Espírito cresça. E o Espírito, quando cresce, é o Espírito Santo de Deus. Que vem nos enchendo, vem nos direcionando, vem nos mostrando o caminho. E mesmo com dificuldades, vem nos mostrando que existe um Deus poderoso. Que nos seca o nosso choro, que nos ampara no momento de tristeza, que envia pessoas para nos amparar. Envia pessoas para nos ajudar. E a confiança aumenta. E é aquele estresse, aquela angústia, aquela inquietação que nós tínhamos, isso começa a deixar de existir. Ela se apaga. E hoje eu consigo viver bem próximo disso, meus irmãos. Eu falo porque eu consigo viver. Muitos temores, muitos medos. Sou um homem valente, fui criado para fora. Eu era guri, eu andava no escuro. Não tinha medo de nada. Essa história de medo do lobisomem, mula sem cabeça, todo mundo tinha medo. Eu não tinha medo dessas coisas. Podia vir, eu dava um jeito. Eu sabia que eu ia dar um jeito. Não sei como, mas eu enfrentava. Glória a Deus. Fiquei muita valentia do mundo. Só que o Senhor me colocou um patamar de valentia e depois Ele me largou lá embaixo. Para que hoje eu consiga estar firmado na fé, viver pela fé, dia após dia. Se hoje está ruim, amém, glória a Deus. Amanhã alguma coisa tem para mim. Se não é amanhã, depois de amanhã. Se não é depois de amanhã, depois. Quantos disseram que eu seria um nada? Quantos disseram para mim que eu ia ficar sentado no banco da igreja? E eu vi em mim um dom de pregar, um dom de ministrar, um dom de estudar. Porque isso alegra meu coração, me faz bem estudar, eu gosto de estudar. Aleluia. E hoje mais ainda, né? Porque algumas coisas foram acrescentadas e o Senhor tem me cobrado isso. E quando eu trago uma palavra, irmãos, não é para vocês. Ela primeiro vem sempre para mim. É algo incrível. Ela sempre vem para mim. E primeiro ela dá uma machucada na minha carne, dá uma lembrada de algumas coisas. E eu até disse para os irmãos esses dias: irmãos, agora que eu sou presbítero, me ajudem, orem por mim. Glória a Deus, Pai. Porque eu não posso ser diferente de Jesus. Eu tenho que lavar os pés dos discípulos. Eu tenho que lavar os pés, senão eu não vou ser próximo a Jesus. Orem por mim, me vigiem, me cuidem. Se eu errar, me avisem para que eu não me perca como muitos têm se perdido grandemente, muito, extremamente perdidos. Eu não quero isso na minha vida. Glória a Deus. Eu não quero estar levando os irmãos para a perdição, como lá no livro de Oséias, capítulo 4.